Olá pessoal, aqui é a professora Virginia. Nós estamos iniciando hoje a nossa 8ª semana, 7ª aula, e hoje nós iremos dar continuidade ao assunto da aula anterior, que é a linguagem SQL. Na semana passada eu mostrei para vocês algumas cláusulas, como a order by, a restrição where. Anteriormente eu mostrei para vocês o comando select, o insert, mostramos o operador like, between, algumas formas de recuperação de informação, de consulta. E hoje nós daremos continuidade a esses comandos dentro da linguagem SQL. Para mostrar cada uma dessas cláusulas, do efeito de cada uma dessas funçõezinhas aqui, nós utilizamos o MySQL Command Line Client, essa janelinha preta. No entanto, pessoal, nós não iremos trabalhar apenas com isso aqui. Por que razão, então, eu mostrei isso aqui para vocês primeiro? Justamente para forçar o exercício de cada um desses comandos, tá? Porque apenas repetindo isso aqui, apenas colocando em prática, vocês vão fixar cada uma dessas cláusulas, cada um desses comandos, tá? Só que partindo para o lado assim mais prático da questão, quando vocês estiverem trabalhando com banco de dados, quando vocês estiverem construindo e gerenciando um banco de dados, uma ferramenta como essa não é a ferramenta mais prática, tá? Para isso utiliza-se os SGBDs, o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, tá? Então o SGBD escolhido para mostrar para vocês é o MySQL Front. Esse programa está disponível para vocês fazerem o download, tá? Na sessão dessa semana. E a instalação dele é bem tranquila, não tem necessidade de mostrar a instalação para vocês, tá? É só seguir as instruções lá. O único detalhe que vocês têm que atentar, esse aqui é o ícone do MySQL Front, e o detalhe que vocês têm que atentar quando iniciarem pela primeira vez, tá? É o seguinte, vai aparecer essa janelinha para vocês, tá? Então aqui na aba Connection, no campo Server, vocês vão preencher com isso aqui, ó, localhost, tá? Indicando que a gente vai trabalhar no nosso computador mesmo. A porta, se estiver diferente, vocês mudem para essa aqui, a 3306. Conexão é do tipo direto, tá? O caractere set vai ser latim 1. E aqui no login, como user, vocês vão colocar o root, que é o usuário padrão. E no campo password, quando vocês instalaram o MySQL Command Line Client, foi definida uma senha, certo? Quem exercitou essa semana, todas as vezes que precisava entrar nisso aqui, tinha que inserir uma senha. A senha que nós inserimos aqui no Command Line Client vai ser a mesma senha que nós iremos colocar aqui no campo Password. Uma vez que vocês tenham preenchido isso aqui, vocês vão clicar aqui e vão selecionar o banco de dados que vai ser utilizado. No nosso caso, durante as aulas nós estamos utilizando esse aqui, então ele já estava selecionado. Daí então é só dar OK, tá? E abrir. Quando vocês fizerem isso, nós teremos aqui, ó, essa nova interface, muito mais amigável do que essa daqui, correto? Bom, para frisar para vocês, o que eu faço aqui no Command Line Client, eu posso fazer dentro do MySQL Front. Então, por quê? Porque existem muitas funçõezinhas, tá, que já são assim pré-definidas aqui no MySQL Front. Então fica muito mais fácil de se trabalhar, tá? Por exemplo, para eu excluir uma tabela aqui no Command Line Client, eu vou precisar de um drop tables, certo? Eu vou ter que escrever todo um comando aqui para que isso aconteça. Agora aqui no MySQL Front, se eu clicar com o botão direito e vier em Remove, ele vai perguntar se eu quero remover a minha tabela ou não, tá? Então aqui é muito mais fácil de se trabalhar. Quer dizer então que eu não posso utilizar
Isso aqui, escrever o select from empregado, order by do MySQL front? Sim, posso. Aqui, ó, nesse campo MySQL editor, tá? Então, tudo que vocês escreverem aqui vai ser executado normalmente, como nesse caso aqui. A diferença é que vocês vão possuir mais funções, certo? Vai facilitar o trabalho de vocês e a interface vai ser muito mais agradável do que antes. Então, eu vou iniciar aqui pela linha de comando. Aqui, ó, aqui eu estou selecionando, eu pedi para visualizar todos os campos da minha tabela empregado, certo? Select from empregado. Eu posso fazer isso no SQL Front? Sim, é só digitar a mesma coisa aqui, ó. Select para rodar eu aperto aqui. Então, ó, vejam que ele me mostrou a mesma informação, tá? O que eu tenho aqui no linha de comando, eu tenho aqui no MySQL Front também. A diferença é visível, né, pessoal? Em termos de interface. Então, aqui fica muito mais fácil de se trabalhar, de se visualizar, muito mais agradável até. Então, agora nós vamos dar início à nossa aula com algumas coisinhas legais. A primeira delas que eu queria mostrar para vocês e que encabeça o conteúdo dessa aula, tá? É uma função bem interessante para manipular o nome das colunas das tabelas, tá? Porque se vocês repararem aqui no MySQL Front, quando eu dou um select from empregado, por exemplo, o nome do campo aqui é o mesmo que nós demos, tá? Aqui para a entidade mesmo, para o atributo dessa entidade, certo? E às vezes isso aqui não é muito legal. Então, existe uma forma bem bacana de vocês modificarem o nome que vai aparecer aqui, tá? Vocês vão colocar, vão utilizar um select, tá? E vocês vão definir os campos que vocês querem exibir, certo? Então, eu quero um select código underline em. Então, aqui na frente eu vou colocar entre aspas código, tá? Nome emp, tá? Nome, cidade emp, cidade, e o sexo, continua sexo. Select todos esses campos from empregado. Se eu executar isso aqui, olha só o que aconteceu. Continua exibindo os campos aqui da minha tabela, só que agora ele renomeou, tá? Renomeou assim. Só o nome que está aparecendo aqui, porque o nome do campo ele continua sendo código emp, o campo nome continua sendo nome emp, cidade emp. Se eu tentar fazer isso aqui no command line client, vai funcionar? Vai, mesma coisa, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, select código emp, aqui, código empregado, ó, ele mostrou para mim apenas essa tabela e renomeou o campozinho aqui do título da coluna, certo? Então, tá uma funçãozinha aqui simplesinha, mas muito interessante de se utilizar, certo? O que mais? Bom, a próxima cláusula para apresentar para vocês é a cláusula distinct, tá? Para que ela serve? Ela serve para eliminar as duplicidades, tá? Para deixar de mostrar dados duplicados como resultado de uma pesquisa. Utilização disso aqui.
Se a gente verificar aqui, ó, na nossa tabela de pessoas, nome de pessoas, perdão, na tabela de cidades, eu tenho várias pessoas vindas de Gurupi, outras de Palmas, tá? E eu quero exibir aqui as cidades de todas as pessoas. Só que eu não quero repetir os campos repetidos, tá? As informações repetidas. Por exemplo, eu tenho aqui 5 campos de pessoas que vêm de Palmas, tá? Eu não preciso repetir Palmas 5 vezes, eu quero saber quais são as cidades das pessoas dessa tabela. Então, para isso, eu vou utilizar a cláusula distinct, tá? Então, ela vai funcionar dessa forma aqui, ó. Select distinct, tá? Veja que quando é um nomezinho reservado, quando é uma cláusula, ele já destaca aqui para você. Então, se você tentar escrever esse nome de forma errada, ó, ele já não reconhece. Cidade EMP para um empregado. O que eu estou dizendo aqui, pessoal? Aqui eu estou pedindo o seguinte: eu quero que ele liste para mim as cidades que aparecem aqui, né, na minha tabela. Só que eu quero uma distinção, ou seja, eu não quero repetir os mesmos campos. Então, se eu apertar aqui, ó, ele vai listar para mim todas as cidades que aparecem, mas sem duplicar uma informação que já foi inserida anteriormente, correto? Tranquilo até aqui? Bom, agora a gente vai entrar no conceito de chave primária que vocês já viram também na modelagem, tá? Mas que eu ainda não tinha mostrado aqui nessa parte do SQL. E é uma parte que é fundamental, tá? Vocês lembram do conceito de chave primária? Chave primária, ela serve, a função dela é de identificar os registros, tá? O que eu quero dizer com registros? Se na minha tabela, aqui, ó, possui os campos código, nome, cidade e sexo, tá? Cada linha dessa preenchida vai ser um registro. Esse registro nós chamamos de tupla, certo? Lembra que na semana passada eu falei para vocês que eu inseri o dado de código 6 2 vezes, tá? Num banco de dados de verdade, isso não pode acontecer. Porque qual é o objetivo da chave primária, mais uma vez? Eu preciso de uma informação única que vai servir como identificador, tá? Eu não posso identificar um registro de uma pessoa pelo nome José Antônio. Quantos José Antônios existem nesse mundo? Então, o campo nome, com certeza, não é o campo mais indicado para ser a minha chave primária, tá? Então, a chave primária tem que ser uma informação única e que não se repita, para que não haja aí uma redundância, um desencontro, tá? Então, geralmente, a gente coloca como chave primária o campo código, ou um CPF, ou um RG da vida, que, teoricamente, esses campos não irão se repetir, certo? Mas quando nós criamos essa tabelinha aqui, nós não colocamos nenhum tipo de restrição, tá? Nós simplesmente criamos a tabela e sem maiores informações, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês como criar uma tabela e nessa tabela inserir a informação da chave primária também, tá? Eu coloquei aqui o exemplo da tabela, da criação de uma tabela clientes, tá? E é bem tranquilo. Como que vai funcionar? O funcionamento é igual da criação das outras tabelas que eu já mostrei para vocês. Vai ser o create table, o nome da tabela, né? Abre parêntese, o nome dos campos e o tipo de cada um desses campos, certo? E no final, a gente vai definir aqui embaixo, ó, primary key, ou seja, chave primária. A gente vai colocar entre parênteses o nome do campo que vai ser chave primária. Então, trazendo isso aqui para o MySQL Front, eu posso criar uma nova tabela por aqui também, tá? Então, create table
clientes. Então, o que eu tenho nesse campo clientes? Deixa eu trazer aqui para o lado. Tá, nós temos o CliCódigo. Esse campo CliCódigo, ele vai ser do tipo integer, certo? Esse not null aqui é novidade para vocês, né? Mas qual que é a função do not null? É uma forma de forçar o sistema ao seguinte: aqui a informação que vai ser colocada nesse campo aqui, esse campo ele não pode ser nulo, tá? E é um dos pré-requisitos para a chave primária. A chave primária ela não pode ser nula, tá? Se ela é meu campo identificador, se não tem nenhuma informação nela, como que eu vou identificar alguma coisa? Tá? Então, aqui eu estou dizendo assim, ó, que o meu campo código, tá, é do tipo inteiro, e ele não deve, em situação nenhuma, ser nulo. Se vocês tentarem inserir uma informação dentro da tabela clientes e não inserirem o campo código, ele não vai aceitar, vai dar um erro, tá? Porque já foi dito aqui anteriormente que esse campo não pode ficar vazio, tá? O que mais? E o nome da pessoa, né? Vai ser embaixar, quinta. Aqui eu também estou dizendo para que ele não seja nulo, tá? E cidade, 20, e sexo, um campo apenas, tá? Coloquei aqui os mesmos campos da tabela empregada, tá? Eu só estou criando novamente para mostrar para vocês o uso aqui da Primary Key, tá? E aqui embaixo, ou seja, quem é minha chave primária? Minha chave primária é o campo código, né? Então, aqui, ó, li, código, opa, fecho esse parêntese e fecho o próximo parêntese, ponto e vírgula. Para executar isso aqui, eu aperto aqui ou venho em F9. Tá? Pronto, ó. A mensagem tá aqui embaixo, que deu tudo certo. Então, se eu vier aqui nesse botãozinho, que é o refresh, ó, ele vai mostrar para mim a tabela clientes também. E quando eu clico em cima, ele me mostra todos os campos, código, nome, cidade, sexo, e diz o seguinte, que o campo CliCódigo é a minha chave primária. Veja que se eu clicar aqui em empregado, ó, eu tenho código, nome, cidade e sexo, mas eu não tenho chave primária. Por quê? Porque eu não defini isso aqui, tá? Posso modificar? Posso. Daqui a pouco eu mostro para vocês como. Certo? Então, inserir aqui a nossa nova tabela, tá? E se nós fizermos aqui, ó, um select para clientes, o que vai acontecer? Ele vai me mostrar a minha tabela, só que uma tabela vazia, porque nós não inserimos nada aqui ainda, certo? Bom, pessoal, para ela não ficar muito longa, eu vou terminar essa primeira parte aqui, a gente já continua já na segunda aula. Até já!